Olá, hoje vamos falar sobre debate. O debate, ele é um gênero textual por meio do qual se estabelece uma situação de diálogo, ou seja, de conversa entre as pessoas. E essas pessoas, elas vão discutir sobre um determinado assunto, e esse assunto, ele é polêmico, ele tem que ser polêmico, senão não vai haver discussão, não vai haver conversa, tá certo? Não vai haver diálogo. Então, esse assunto, ele precisa ser interessante, ele precisa ser polêmico, tá? Ele vai envolver, em geral, dois ou mais debatedores, que são as pessoas que vão conversar, que vão dialogar, além de um moderador, que também pode ser chamado de mediador, tá? Então, o mediador, ele vai também fazer parte desse debate aí. E de uma plateia, claro, o público, tá? Os participantes, no caso os debatedores, eles vão apresentar argumentos para sustentar suas opiniões. E o objetivo deles com isso é tentar convencer os interlocutores, ou seja, a plateia que está ali presente, os interlocutores que estão em casa, tá? A convencer eles a aceitar o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese, tá? Outra coisa importante, como eu já falei para vocês, os debates, eles envolvem temas polêmicos, muitos. Pode haver debate que o tema não seja polêmico, mas a maioria dos debates envolvem temas polêmicos. O objetivo do debate, tá? Por que a gente vai sentar para conversar, para dialogar sobre um determinado assunto, sendo este assunto polêmico, tá? Não é para a gente brigar, tá? É para a gente aumentar o nível de compreensão da sociedade sobre um determinado assunto. Lembrem, como um debate tem plateia, tem interlocutores, pessoas que estão assistindo, é só a gente lembrar de um debate político, né, que passa diretamente pelas redes sociais, pela rádio, pela televisão, e ali você que é leitor, que está em dúvida em qual candidato votar, os debatedores ali, que são os candidatos, eles vão usar de todo o seu artifício, de todo o seu conhecimento para tentar convencer você de que ele é o melhor candidato, né, para lhe representar. Então, isso acontece muito em debates políticos, tá certo? Como é organizado o debate? Muito importante saber de como se organiza um debate. Primeiro, nós precisamos ter um moderador, que é a pessoa que vai dirigir esse debate. Então, esse moderador, que pode ser também mediador, ele vai apresentar o debate, ele vai apresentar os debatedores, ele vai, que vão debater, né? Ele vai controlar o tempo, tá? Ele vai evitar atitude de desrespeito durante esse debate. Ele vai buscar manter a neutralidade, porque como ele é um mediador, um moderador, ele não pode se envolver no debate, ele não pode dar a sua opinião, ele tem que estar neutro. Então, ele vai buscar manter essa neutralidade diante das diferentes opiniões que vão surgir durante esse debate, essa situação aí. Ele vai tentar conduzir este debate de forma produtiva e garantir que todos tenham vez e tenham voz durante o desenrolar desse gênero textual. Outra coisa, além do moderador, que nós já falamos, que é importante, é a plateia. A plateia, ela é muito importante aí, porque a plateia é a quem vai assistir, né? A plateia é aquele grupo de pessoas que às vezes é selecionada para assistir aquele debate e que deve ficar em silêncio durante o debate, tá? Claro, elas vão ficar em silêncio para não tumultuar ali todo o andar, né, todo o desenrolar da situação. Porém, eles vão aguardar a permissão do mediador para que eles possam fazer pergunta. Então, a plateia, na maioria das situações do debate, ela
pode fazer pergunta, ela fica em silêncio, mas tem algum momento que o mediador, como ele está ali para dirigir, ele vai dar oportunidade para as pessoas que estão na plateia de fazer pergunta para os debatedores presentes, tá? Outra coisa importante, não menos importante dentro do debate, é os debatedores, claro, tá? São as pessoas ali que vão ter opiniões contrárias ou parecidas, porém, na maioria das vezes, os debatedores têm opiniões contrárias, tá? Então, são as pessoas que vão estar ali, vão precisar se preparar, ter um conhecimento prévio, pesquisar a respeito do assunto ali que foi selecionado para aquele debate, para que ele possa ali argumentar e tentar convencer o leitor, tá? O público ali, a plateia, sobre a respeito da sua tese, dos seus argumentos. Tá? Então, você não vai ali do nada, não cai de paraquedas para um debate, para ser um debatedor. Você precisa ter conhecimento do assunto. Porque você vai argumentar, vai contra-argumentar se você não concordar com a opinião dos outros debatedores. Tá? O debate, ele é bastante veiculado pelos meios de comunicação, como eu já falei para vocês, nas redes sociais, rádio, TV, tá? Internet. Então, ele é bastante veiculado dentro dos nossos meios de comunicação. Outro fator importante é a linguagem dentro do debate. Lembre, a linguagem de um debate, ela vai variar. Se você estiver fazendo, se o seu debate for uma conversa, um diálogo entre amigos, provavelmente você não vai ter preocupação com a linguagem. Mas se for um debate político, um debate sobre um determinado assunto polêmico para a sociedade, então geralmente, tá? Geralmente a linguagem que impera dentro dos debates é a linguagem formal. Mas claro, você pode utilizar a linguagem informal dependendo da situação em que esse debate está acontecendo, ou dependendo da idade, do grau de escolaridade dos debatedores. Claro, vai variar, né? Pode ser que seja usada uma linguagem informal. Uma coisa muito importante a respeito do debate, que debater não significa brigar. Tá? Tem gente que tem essa impressão. Vai ter um debate político, então vai ter briga, né? Não deveria, porque debater não é brigar. Debater é discordar da ideia dos outros, tá? E, ao contrário, é um momento no qual expressamos as nossas ideias e respeitamos a ideia dos outros, as ideias alheias, ampliando a nossa visão de mundo e, sobretudo, exercendo a nossa cidadania, tá? Então, o debate tem também essa finalidade, tá? Como eu já falei para vocês, de ampliar, de fazer com que a gente divida a experiência, exponha os nossos pontos de vista, respeite o ponto de vista do outro, tá? E isso, tá? Faz com que a gente exerça a nossa cidadania, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre debate. E também tem uma coisa muito importante dentro dos debates, a questão dos operadores, tá? Que, por exemplo, quando uma pessoa vai afirmar determinado ponto de vista, geralmente ela diz, eu me posiciono, a tese que eu defendo. Então, geralmente, quando ela vai afirmar o seu ponto de vista. Então, às vezes, quando ela concorda com os outros debatedores, com o oponente, ela pode usar, por exemplo, neste momento, o que ele disse tem sentido, penso da mesma forma, tá? Mas se ele for refutar o posicionamento de um outro oponente, tá? Ele pode dizer, eu toco em pontos importantes, mas é preciso lembrar também, então, ou também ele pode usar, sua opinião merece algumas considerações, tá? Quando ele faz, ele não concorda, então tem algumas palavras, algumas expressões, tá? Alguns operadores argumentativos que são usados de muito conhecimento para quem costuma a se expor, né, a trabalhar, quem vai fazer um debate costuma usar. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o debate.
E a gente se vê na próxima. Obrigada!